Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? A gente vai convidar vocês hoje, eu estou aqui, a Ana e a Mariana. Estamos aqui hoje para bater um papo sobre investimentos, mas não somente sobre isso. Hoje a gente vai falar sobre algumas histórias e inspirações para estar compartilhando com vocês um pouquinho, né, da história da MZH e desse sucesso hoje que é a Barra do Itapucu. Então hoje a gente veio fazer uma visita aqui na Barra do Itapucu, em Santa Catarina, que foi um lugar escolhido assim pela MZH há alguns bons 7 anos, eu acho que a gente chegou aqui, para desenvolver um pouco dessa região e começar a trazer para cá o desenvolvimento urbano, né? Que eu acho que o início das cidades quando chegam os loteadores para trazer esse desenvolvimento urbano, e foi isso que a gente começou há 7 anos aqui na Barra do Itapucu. Mari, conta para nós como começou a história da MZH. Então, a MZH é uma empresa familiar, né? A gente está aí no ramo imobiliário desde 1980, que meu pai começou como imobiliária, né? Fazendo venda e comércio de imóveis. E aí chegou um momento em que ele resolveu começar com loteamentos. Era uma área da família da minha mãe, ele comprou a área dos meus bisavós e fez o primeiro loteamento. E aí não parou mais, né? Fez um, fez outro, aí mandou um de 1.500 lotes na sequência. Isso tudo na região do Paraná, né? E daí a gente foi desenvolvendo ali região Curitiba e região metropolitana. E aí até um dia que ele caiu aqui em Santa Catarina, um corretor trouxe ele para conhecer essa região e ele se apaixonou, não tinha nada, né? Estrada de chão, nada. E ele falou, não, eu vou trazer loteamento para cá porque esse lugar é muito bonito e merece ter um desenvolvimento adequado. E aí que a gente chegou aqui em Santa Catarina e começamos. Legal. Gente, a MZH só na região de Colombo já foram praticamente 5.000 lotes. Isso. Né, casas e tudo mais. E esse nome, Mari, MZH? Assim, todo mundo pergunta, eu nunca falo muito porque meu pai não gosta muito, que ele é meio discreto, mas é do nome dele, que é Marco Zanetti Heller, Marco Antônio Zanetti Heller. E daí, quando eu cheguei para trabalhar com ele, meu primeiro desafio foi, eu preciso transformar o que você fez em marca. E aí eu escolhi o MZH porque ele trouxe muita coisa, assim, para nós e também para o desenvolvimento urbano, como eu já citei antes. Então eu queria deixar essa marca dele aí, esse legado para o futuro. Mari, e me conta, quando foi que você entrou também, né, nessa onda do seu pai de estar vendendo, mexendo com o mercado imobiliário? Quando que despertou essa paixão? Então, na verdade, assim, eu cresci com o mercado imobiliário, né, com imóveis, assim, eu me lembro de sábado de manhã meu pai pegar o carro e a gente ia passear e tal, e ele fala, esse imóvel tá à venda, aquele imóvel tá à venda, esse aqui vale a pena, aquele não vale a pena. Então eu cresci vendo isso. Mas acho que eu demorei bastante tempo para me imaginar nesse cargo, assim, nessa parte de comercial com imóveis aí com ele. Mas o que foi o start foi quando eu voltei, que eu morava fora, e eu voltei para o Brasil. E aí eu falei, não, eu vou trabalhar com você, pai. Daí ele falou, mas vai fazer o quê? Como é que vai ser? E aí ele falou assim, então vamos tocar um projeto aí, fazer quase 100 casas. Aí eu falei, pai, 100? Você acha que a gente vai dar conta disso? 100 casas? Vamos meter 100 casas. Aí a gente pegou esse projeto, começou a encabeçar e fazer. E quando eu peguei aquilo para vender, no início eu falei, eu não sei fazer isso. Era algo novo assim na minha vida e eu comecei a entender o novo mercado imobiliário. A gente teve uma transição de mercado muito grande de como vende imóvel, né? A venda de imóvel era feita de um jeito no passado e hoje ela é feita totalmente diferente. Entrou internet, tráfego pago, mídias sociais, isso girou o mercado imobiliário. E eu não sabia fazer isso. E aí eu fui aprender e ali, quando eu comecei a aprender, eu me apaixonei e falei, é aqui que eu vou ficar. Que linda essa história, super inspiradora. E de fato, né, a gente teve essa transição muito forte e a gente teve que aprender a vender novamente, né? Os vendedores antigos aí, todos eles se reciclando, porque a gente entrou numa outra vibe de vendas. E agora, né, a gente está falando nessa transição, nessa nova fase de vendas, a gente vê também a MZH entrando, né, numa nova fase. E aí você, então, assumindo não só mais o time comercial, mas a diretoria agora da MZH. E eu gostaria de entender também um pouquinho melhor, né, para você, o que isso representa, esse legado que teu pai, né, tá deixando, depositando nas tuas mãos. Eu acho que são desafios, né, assim, eu acho que meu pai nunca vai parar, diz que vai parar, mas eu acho que na verdade mesmo, assim, ele nunca vai parar.
mas diz que vai se aposentar. Então eu espero que não, honestamente, mas eu acho que hoje, com o que eu vivi, assim, de aprender com ele, essa parte comercial, e sempre eu acho que o nosso maior foco, sempre aprendi isso em casa, é honestidade, né? Então, o grande negócio da nossa empresa é o que eu falar que eu vou entregar para um cliente, eu vou entregar. Não interessa como, nem qual seja o resultado que seja para nós, eu vou entregar o que eu prometi. Eu acho que essa questão da honestidade foi a minha base para tornar os nossos negócios viáveis. E aí eu entro também um pouco com essa parte nova, que eu acho que eu aprendi daí não sozinha, mas indo atrás e tentando me renovar, de juntar essa parte da honestidade, dos princípios básicos da venda, junto com o que eu trago de bagagem de comercial, marketing e vendas, porque eu sou formada em comunicação social. Então, acho que isso veio para somar aí com os próximos empreendimentos e com o futuro da NZH Empreendimentos. Mari, por que investir em Araquari? Então, eu acredito, primeiro que eu acredito demais em Araquari, devido ao movimento que a gente vê acontecendo na cidade, né? Então, assim, chegada de grandes indústrias, desenvolvimento da região, migração, né? A gente está vendo muita migração de pessoas para o estado de Santa Catarina. E aqui, eu acho que por ser um lugar que hoje a gente vê oportunidades de trabalho e de desenvolvimento, o pessoal está optando pela região. E além de ter um grande incentivo para a chegada de indústrias, né? A gente vê assim diariamente esse movimento acontecendo aqui. Então eu acho que é um lugar que vale a pena o investimento, além de ainda ser barato, né? Então você fala assim, fala Santa Catarina, você vai querer comprar alguma coisa, é tudo caro, né? E aqui Araquari, a Barra do Itapucu, você ainda tem boas opções de negócios, né? De compra de imóveis a custos acessíveis. E eu estava aqui pensando, né, gente, a Mari, conforme vai falando, a gente fica aqui fazendo uma retrospectiva de tantas pessoas que a gente conversa ao longo dessa jornada e acabam deixando de fazer um investimento no setor imobiliário e priorizando outros investimentos, né? Hoje o mercado financeiro, ele tem amplos setores de investimentos. E a gente sempre conversa que os investidores, eles realmente precisam diversificar sua carteira de investimentos. Entretanto, muitos deles deixam de investir no setor imobiliário e priorizam somente um ou dois investimentos. Hoje tem se falado, por exemplo, muito do Bitcoin, e eu gosto muito desse investimento, né? Não tenho pessoalmente, perdi o time, mas nós não somos contra os demais investimentos, entretanto, por que deixar de investir em algo que tem comprovadamente lhe trazido 22,5% de valorização anual? Mari, me fala um pouquinho sobre as características de como reconhecer que realmente é o time de investimento, como que um investidor ele consegue ver que é o momento oportuno para investir? Assim, eu até quando a gente começou a conversar sobre esses temas, investimento e tal, talvez eu não seja a melhor pessoa para falar sobre investimentos gerais, né? Mas a minha teoria sempre foi assim, quanto eu tenho a perder para fazer investimentos arriscados? Bitcoin, que eu não sei no que vai dar, né? Bolsa de valores, se falar assim, investimentos, é muito rentável e tal, mas daí você começa a botar o teu dinheiro no risco. A minha opção imóveis, eu sempre sei, essa frase era do meu pai, dizia, quando você tem a perder, você põe na bolsa. Então, eu nunca tive muito a perder até o momento que eu sempre pensei que em imóvel eu não vou perder, né? Não existe um imóvel baixar de preço a não ser que você precise vender. Eu preciso rentabilizar agora, eu preciso ter dinheiro agora. Então, pode ser que você perca. Porque daí talvez não seja o momento de vender o imóvel. Mas você dizer que o imóvel desvalorizou, eu não sei, não vi e não acontece. Então, por que seria o momento de eu investir em Araquari agora? Por que seria o momento? Porque você ainda está no momento embrionário da Araquari. Porque a Araquari está se desenvolvendo, está crescendo, mas ainda não é uma Barra Velha. Mas, na minha opinião, é mais bonito do que Barra Velha. Então, a tendência de Araquari
a Barra do Itapucu ter uma valorização igual ou maior do que Barra Velha é gigantesca, porque você tem um lugar que te dá essas características, te dá essa previsibilidade, né? Porque não tem como dar errado, porque é muito bonito. E você ainda está no momento em que você consegue chegar num metro quadrado barato. Então você tem a oportunidade de fazer aquisição de lotes, né? Que é o nosso foco hoje. Você tem essa oportunidade, ainda tem a oportunidade de fazer aquisição de lotes de investidor, né? A gente tem essa opção. E você tem a oportunidade de estar antes do que as construtoras. Exato. E de quem que essas construtoras vão comprar terreno? De quem? É das pessoas que compraram terrenos dos loteadores. Então, como você já citou, vai poder chegar, vai fazer uma permuta, trocar por um bom apartamento, vai poder, ou mesmo, até quando você me mandou ali as perguntas, você me questionou sobre tempo. Quem é o investidor da Barra do Itapucu? Eu sempre penso, o cara que tem calma. O cara que não é imediatista. Eu quero fazer um investimento e ano que vem eu quero ganhar dinheiro com esse investimento. Não venha. Não é o teu negócio. O teu negócio eu quero fazer um investimento agora, em que daqui 5 anos eu vou chegar lá e falar, olha o negócio que eu fiz. Porque eu ganhei muito mais do que eu poderia ter ganho num ano, né? Naquele investimento momentâneo que você quer retorno na hora, eu quero retorno agora. Não é a Barra do Itapucu. A Barra do Itapucu é para o investidor que tem calma, para o investidor seguro, né? Mesma coisa que você dizer para um cara investir na Bolsa de Valores em grandes empresas que são certas, que você não vai perder dinheiro. É uma aposta garantida, na minha opinião. Então, na minha opinião, não, porque nós chegamos aqui acho que 6 ou 7 anos atrás e eu vendi terreno a 70 mil na frente da Barra, na frente da Lagoa. Né? E hoje eu vou lançar empreendimento com uma valorização enorme e que isso não existe mais. E pessoas deixaram de comprar esses lotes a 70 mil naquela época para fazer outros investimentos que hoje, e eu não vou nem citar, mas assim, hoje se você olhar para trás e fazer, a pessoa deve falar, eu perdi dinheiro, né? Porque não teve a calma de esperar o produto valorizar. Com certeza. Essa questão da valorização é muito engraçada, porque todos os dias nós conversamos com clientes que dizem, nossa, como eu me arrependo, eu deveria ter comprado porque eu não comprei. Só que quando eles têm uma nova oportunidade de adquirir esses produtos, eles acabam priorizando novamente outros investimentos e acabam deixando de comprar aqui porque eles dizem que o time da valorização já passou. Gente, nós estamos numa fase embrionária. Há 7 anos atrás tinha terreno em Barra Velha ali para ser vendido a um preço 250 mil. Hoje não existe mais terreno pé na areia para vender em Barra Velha. Acabou, foi tudo vendido a preços milionários, né, com permutas aí de grandes construtoras super legais para o proprietário do terreno. Então, o que te impede, né? A pergunta que eu deixo, assim, que eu sempre faço para os clientes, o que te impede de investir hoje, né? Se tu tens um dinheiro parado ali na conta, ou até mesmo sem precisar descapitalizar, hoje nós conseguimos investir no mercado imobiliário de forma que não te descapitaliza. Isso é muito importante comentar, né, Mari? A Mari que desenvolve, a equipe dela que desenvolve esses projetos, nós pensamos exatamente nisso. Gostaria que você falasse um pouquinho disso, Mari, de como não descapitalizar esse cliente, né? Como esse cliente pode investir aqui e ter, por exemplo, assim, o dinheiro dele aplicado no CDI de forma tranquila. Acho que o grande pulo assim do loteamento é que a gente faz a carteira, né? Então o cliente ele tem a possibilidade, primeiro, de pagar esse lote em 180 meses, né? Ele pode dar uma entrada de 10% do valor do lote e ainda pode parcelar essa entrada em 5 vezes, né? Então, é extremamente facilitado você comprar um produto de 160, 170 mil dessa forma. A descapitalização é muito pequena, né? É claro que nesses valores, né, a gente acrescenta o valor do juro, mas que se o teu dinheiro está aplicado, ele também está rentabilizando, exatamente, né? Então, você consegue tirar um pelo outro e ter uma boa aquisição de imóvel. Acho que essa é uma opção interessante também. Porque a gente, até o pessoal às vezes pede muito desconto aqui na hora de comprar a aquisição dos nossos produtos, que é uma coisa que a gente praticamente não trabalha, sabe?
A gente tem essa oportunidade para o investidor que quiser entrar, que nem agora nós temos alguns lotes disponíveis para investidor, são muito poucos lotes, e é só nesse momento que a pessoa vai ter a oportunidade de comprar um lote mais barato. Porque depois os nossos descontos à vista giram em torno de 5% só. No máximo. No máximo 5% o cara quer pagar à vista. Senão, é porque não é o nosso foco nunca foi e nunca será fazer um produto muito caro, né? Quando a gente fala em loteamento, o nosso produto é um produto em conta que vale o que o cliente está pagando. Então eu não preciso dar descontos gigantescos. O cara quer fazer uma aquisição inicial, entrar junto com o time que está fazendo investimento, ele vai ter essa opção. Aí hoje, se dizer, a gente está rodando perto de 10 lotes, né? Que tem essa condição hoje. Então a pessoa que quiser fazer essa aposta conosco, ela tem essa oportunidade. Depois, fechou rodada de investimento, acabou, entendeu? Aí o cara vai pagar a tabela cheia com o valor original e no máximo, se tiver o valor à vista, vai ganhar uns 5%. Esses valores, esses lotes que a Mari está falando de investidor, que são somente 10, pessoal, assim, ó, só para deixar um spoiler aqui para vocês, é 25, a gente está falando de 25% de valorização num prazo máximo de 2 meses. Você que é investidor entendeu o recado. Exatamente, é uma chance, né? A gente fala, aquela frase que eu usei antes, quem chega primeiro ganha mais, e quem participa do empreendimento também acaba tendo essa valorização junto com o grupo, né? Eu acho que eu não comentei, mas a MZH, o nosso foco, como a gente falou aí em tradição e valores, nós trabalhamos sempre com recursos próprios, né? A gente praticamente não usou até hoje recurso de banco. Então a gente monta grupos de investimento, né? A gente tem parceiros e normalmente são poucos parceiros que entram conosco, apostam lá inicialmente, desde o início, e ganham com o grupo, né? A gente faz um projeto interessante onde as pessoas podem participar, né? Esses nossos investidores participam e também ganham com essa valorização da região. Mari, se pudesse assim deixar um post-it de investidor assim iniciante numa tela de computador, qual seria o recado? Eu acho que o principal recado, né, é diversifique os seus investimentos. Eu sei que hoje, com a possibilidade que a gente tem aí com essa taxa de juro nas alturas e os bancos, né, pagando bem o dinheiro do cliente, às vezes o cara fala, mas é que no banco meu dinheiro está rendendo tanto e tal. Tem que pensar que isso aí é temporário, né? Sim. E oportunidades em imóveis não aparecem todos os dias. Então é bom que você diversifique, tente estar num lugar e estar no outro também. Se não der para estar nos dois, esteja no seguro, na minha opinião, que é investindo em imóveis. E falando um pouquinho de investimentos, né, Mari? O que é a red flag assim para você? O que te faz levantar um sinal de alerta e a bandeira vermelha? Em relação a falar em empreendimentos, né? Quando a gente está buscando novos produtos e novos projetos, o que chama a minha atenção muito assim é quando as negociações mudam, sabe? Quando eu tô num lugar e aquilo era o acordado e de repente não é mais aquilo, custava X, agora custa X e meio, agora isso já me acende um alerta e me faz desinteressar. E isso serve também para o pessoal que vai fazer aquisição não de um empreendimento ou de um projeto, mas também de um imóvel, porque a gente vê todo dia, você sabe bem do que eu estou falando, de pessoas que oferecem coisas que não são reais e produtos que não existem, né? E às vezes negociações que não existem, a gente mesmo que trabalha com plataforma de vendas, quando a gente vê tem alguém anunciando o nosso próprio imóvel lá por algo que não é real. E a gente tem que ficar atrás e dizer, tira isso daí. Então, você que é cliente, se você está com dúvida do que você vai fazer, sobre o investimento, com quem você está negociando, ou qual imobiliária, se é parceira, nosso canal aí está sempre aberto da MZH para você tirar as dúvidas e questionar, para que você faça um investimento seguro com pessoas confiáveis. Falando sobre investimentos, né? Vou fazer uma pergunta aqui para Mari. Mari, qual foi o teu maior erro nessa questão de investimentos? Eu acho que na minha área daí, né, falando de projetos e obras, foi não estar extremamente na ponta do lápis o meu custo de obra.
Isso foi uma coisa que a gente aprendeu com os anos aí, é que o meu custo de obra tem que estar exatamente perfeito para eu poder começar a obra e conseguir precificar o meu produto final para que eu conquiste no final o que eu esperei no início ou muito próximo daquilo. Deixar um depoimento pessoal, né? Eu estava aqui falando nos bastidores com a Mari. Eu também já fiz péssimos investimentos, por isso que é muito importante vocês procurarem, né? Toda vez que forem comprar lotes, loteadoras que realmente tenham esse fluxo de pagamento dentro do enquadrado do que a lei deseja e determina para os clientes. A gente acabou comprando uns lotes de uma loteadora, eu não vou citar nomes, mas juros abusivos, bem complicado. Então agora estamos aí quitando esse lote de forma antecipada, bem antecipadamente, realmente para poder futuramente fazer uma permuta. Lote nunca é perca, né, gente? Mas a gente poderia, se na época eu tivesse conhecimento para isso, poderia ter buscado realmente uma loteadora que cumprisse ali os valores legais, né? Taxação de juros, impostos legais, para que a gente pudesse realmente fechar com chave de ouro. A gente até tem uma questão, né, que nas nossas negociações a gente trabalha sempre com parcelas indexadas, já o cliente vai, na hora que vai falar com o corretor, ele já tem o valor da sua parcela indexada aí, com o valor do juro que a gente cobra, e ele consegue ter uma noção, assim, do início ao fim. Sim. A parcela dele não vai começar em R$1.000 e acabar em 8 mil. Em 3 anos depois, como aconteceu comigo, já estava mais que o dobro. Então assim, ele vai saber. Não existe. É claro que a gente trabalha com os índices, né? Isso pode variar um pouco a parcela ou pode se manter, depende de como que está a situação. Mas a gente procura trabalhar com essa parcela fixa aí para que o cliente não se surpreenda. E até é interessante quando a gente vai gerar contrato, às vezes, que daí o cliente vai pagar, vai fazer balão, né? Que a gente tem a opção de 30% do valor do lote em balões, né? Anuais. E daí o cliente pega o contrato e fala assim, meu Deus, o meu balão, o último, que absurdo. Eu falo assim, é melhor você olhar agora do que você chegar no último, olhar para mim e falar assim, o que você está fazendo comigo? Né? Com certeza. A pessoa tem que saber o que é a proposta do que você está vendendo para ela, qual é o valor dessa indexação, porque isso tem um custo financeiro, né? Claro que tem um custo financeiro, você pagar uma parte do teu lote daqui a 15 anos, tem que ter um custo financeiro, porque a empresa está te antecipando esse valor. Mas você tem que saber o que você está fazendo. Isso é uma prioridade nossa, de que o cliente esteja ciente da negociação que ele vai fechar conosco. E nada, né, em relação a esse formato que a Mari está comentando, das parcelas, nada impede desse cliente amortizar. A gente sempre deixa isso muito claro para o cliente. Inclusive, a gente passa para ele as opções de pagamento direto sem o balão e o pagamento com balão. E a gente explica para ele certinho os formatos ali de juros e tudo mais, deixando sempre a possibilidade de fazer essa amortização. E falando um pouquinho, Mari, um mito, né, nesse setor imobiliário aí. Eu acho que a maior, para nós, duas coisas que eu acho que são interessantes de se falar em relação a mito, é que às vezes o cliente vem aqui, daí vê a obra ainda iniciando, o cara fala, isso aí não vai sair. Esse loteamento não vai sair, isso aí vai levar 5 anos para fazer. Sei lá, e a obra, né, a gente consegue dar uma velocidade de obra, como a gente trabalha com recurso de investidor e não só com recurso de venda, né, que muita gente lança o empreendimento aí 8, 6, 5 anos antes de entregar para vender e o cliente acaba praticamente quase que pagando o seu próprio lote, né? Como a gente trabalha com essa modalidade, a gente consegue entregar uma obra aí com uma velocidade interessante que o cliente não vai entrar no seu lote daqui a 5 anos. E a outra coisa é em relação à valorização imediata, né? Que eu acho que eu já até comentei, mas se você ligar, né, para um corretor e quiser um empreendimento, você vai ter uma valorização daqui 12 meses, o loteamento daí realmente não é essa opção, daí seria um mito mesmo. Muito bom. Gente, falando um pouquinho sobre investimentos, falamos bastante, eu acho que esse tópico a gente encerra
E a gente vai pular e falar, vou perguntar para Mariana um pouquinho, né, de como ela faz para conciliar esse lado dela empreendedora, mãe, né, empresária e esposa. Então, a vida de mãe barra empreendedora, barra esposa, barra atleta, né, que essa mulher tem que ser tudo um pouco. Tem que ser. Eu falo sempre que é tentar equilibrar os pratinhos, né? Na verdade, às vezes caem todos juntos, às vezes tem um mais abaixado, um mais alto. Eu considero que eu tento ser a melhor mãe que eu posso ser e tento ser a melhor profissional que eu posso ser. Talvez tenham melhores profissionais do que eu, porque elas são exclusivas para aquilo, e melhores mães do que eu, porque são exclusivas para isso. Mas eu dou o meu melhor em todas as áreas. Falho várias vezes, mas acho que quem é exclusivo só de uma coisa ou de outra também falha. Então eu acho que é você tentar manter um pouquinho para cada setor, assim, e dar o teu melhor em tudo que você fizer. E esse mercado, né, imobiliário, a gente vê que é praticamente masculino, é um universo dos homens aí. Chegam com essa visão, eles têm uma visão um pouquinho mais apurada que a nossa em relação a investimentos. A mulher, eu percebo que ela é um pouco mais acomodada, né? Ela já se preocupa com outras coisas, como roupa, bolsa. Mulherada hoje gosta muito consumista e deixa essa parte dos investimentos mais para os homens. E Mari, você teve assim romper algum preconceito? O que você enfrentou hoje para realmente ter o seu lugar e assim, de peito tão aberto e de forma tão madura? Eu acho que eu tenho duas visões diferentes em relação ao mercado de trabalho para mim. Na parte comercial, nessa parte do mercado imobiliário, eu não senti dificuldade, porque eu acho que pela minha personalidade, assim, que eu gosto de conversar, gosto de falar, eu acabei sempre me adequando, né? Eu acho que a mulher, ela tem que aprender a se adequar. E não dá para ficar reclamando. Porque se a gente ficar reclamando, a gente se bota para baixo. E eu sempre gosto de botar a gente para cima. Então eu acho que eu sempre me impus no meu lugar e eu criei o meu lugar nos lugares onde eu estive. Então na parte comercial eu sinto menos dificuldade. Pensando assim, eu acho que você como empreendedora é outro desafio, assim. Eu não gosto de mimimi, porque eu acho esse assunto que a gente tem que conquistar o nosso lugar. Sim. A gente tem que chegar lá e não ficar esperando que a mulher tem que ser valorizada. Não, a gente tem que se valorizar. Primeira coisa para a gente poder ser valorizada. E eu acho que eu já estive em reuniões só com homens diversas vezes onde as pessoas não olhavam para mim, não falavam comigo, assim. E eu falei, poxa, eu tô aqui, né? Será que alguém vai dirigir a palavra a mim? Isso foram situações, assim, não aconteceu uma nem duas, e que me deixavam, assim, extremamente revoltada. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre tentei aparecer naquele momento ali e ser ouvida. Eu acho que a gente tem que buscar ser ouvida. A mulher tem que conseguir esse lugar de destaque. Legal, Mari. Bom ouvir o depoimento. Né, e falando um pouquinho sobre mulheres, né, quero deixar para vocês aqui, vou pedir para a Mariana deixar esse convite também, mas nos colocando nesse lugar, mulheres, né, aguçem mais os seus olhos para investimentos. Mari, por favor, estenda esse convite a elas, né? E é interessante porque eu trabalho com 2 produtos, né, loteamento e casa popular, trabalho com Minha Casa Minha Vida. E no Minha Casa Minha Vida, a hora que o cliente vai fazer a aquisição da casa, ele nunca fecha o negócio se a mulher não der o aval. Jamais, jamais. Então, para sua casa individual, a mulher participa, né? E a mulher decide praticamente, assim, o homem não compra se ela não der o ok. Mas na hora do investimento, elas não vêm. Né? A gente vê assim, a gente se questiona, mas só veio o marido, a esposa não estava, que será que ele vai levar a mulher? Ele vai levar a mulher, ela não vai querer que ele compre. Então a gente tem essa preocupação na parte do investimento. Então eu sou uma pessoa que acho que né, é um negócio fantástico. Convido a vocês, mulheres que são médicas, são profissionais em diversos, né, segmentos, vendedoras e
e qualquer outro segmento que você atue, a descobrir também aonde você pode colocar o teu dinheiro pensando num futuro aí garantido. Um exemplo que eu tenho, claro, vou citar aqui, acho que ela vai até gostar, mas o Vista da Barra, boa parte do terreno do Vista da Barra era de uma mulher jovem e ela fez uma permuta imobiliária conosco aí e agora vai colher os frutos de um investimento lá atrás que hoje vale um bom dinheiro para ela. Olha só esse relato, né? Super importante, vem de encontro, porque quando nós conversamos aqui com algumas mulheres que vêm, o que elas veem? O que elas querem? Elas querem já o restaurante bom, elas querem a praia montada, elas querem uma infraestrutura onde elas podem chegar, mas as crianças tal, elas não entendem que a gente está na fase embrionária da infraestrutura desse lugar e justamente por isso é um excelente investimento, porque quando ela chega e já tem tudo que ela quer em volta, o shopping, a academia, e tantas outras coisas, ela já está pagando um valor agregado naquele metro quadrado. Né? E é justamente isso que faz esse lugar ser um excelente investimento. Então vou deixar aí a Mariana, né, o desfecho da nossa conversa, ela trazer o convite aí para a gente estar aqui de portas abertas para receber vocês. A gente tem aí alguns empreendimentos já aqui na Barra do Itapucu. Um 100% vendido, outro 97% vendido, outros 50% vendido e agora o lançamento, que é o Vista da Barra. E esse eu convido vocês a conhecerem aí essa oportunidade desses lotes de investidor, porque não há como perder falando de uma beleza natural tão maravilhosa. Assim, não tem como você pensar no investimento mais seguro do que você estar num lugar com toda essa beleza, com toda essa opção e diversificação que você vai ter de lazer, né? Eu falo aí em opção desde coisas básicas, de caiaque, de stand-up, de diversão até, como eu contei, de joystick de barquinho, até um jet ski, um barco, a uma praia paradisíaca que eu mesma não conhecia, que o dia que eu fui caminhar a pé, eu andei e falei assim, gente, as pessoas têm que conhecer esse lugar, porque esse lugar é simplesmente maravilhoso. A MZH, a Barra do Itapucu, gente, já é um sucesso, né? Já é uma realidade. Nós tivemos lançamentos aqui a R$ 264 o valor do metro em 2019 e hoje nós já estamos falando aí em média R$ 750 o valor do metro. Então, para você que não conhece, fica o convite para você vir nos conhecer. Eu acho uma frase que eu penso muito assim, ganha mais quem chega primeiro, né? Com certeza. Então, às vezes as pessoas perguntam para nós assim, sobre investimento, por que eu acho que vale a pena a pessoa comprar um lote? Primeiro porque é o que eu faço todo dia, então eu acredito demais no potencial do investimento de lote. Sim. E também porque quem chegou antes, quem comprou agora, é a pessoa que vai ganhar mais lá na frente. Quem trouxe o empreendimento para cá primeiro, ganhou mais do que o que chegou depois e já estava desenvolvido. Então, eu acho que os primeiros que chegarem aqui, os primeiros que fazem aquisição de imóvel, vão ser os que vão rentabilizar melhor. Com certeza. Atestando isso que a Mari afirmou agora, a gente tem Balneário Camboriú. Há 15, 20 anos atrás, quem comprou um terreno em Balneário Camboriú hoje custa milhões. Barra Velha, Penha e Pissarras não estão atrás, né? A gente sabe que todo lote que é perto da água, o valor dele se torna agregado. Aqui nós temos a Lagoa da Cruz, belíssima, a maior lagoa balneável do estado, uma restinga preservada, belíssima. Acredito que com o passar do tempo, a infraestrutura chegando, teremos sim a certificação aqui do selo da bandeira azul também, e já temos o mar. Aqui um pouco mais à frente, o rio Itapucu para quem curte pescar. Então, não tem como não se encantar com a riqueza da beleza desse lugar. É muito lindo. E uma outra coisa que eu acho interessante, que a gente fica se questionando, né, sobre tudo que é perto da água valoriza. Valoriza por quê? Valoriza porque é escasso, porque acaba. Exato. Então, assim, se você tem essa oportunidade de ter um lote próximo da água, de ter um terreno, ter uma casa próximo da água, você tem sorte, porque isso vai acabar. Uma hora não vai mais ter lotes próximos a uma lagoa, lotes próximos à praia, porque pessoas já fizeram a aquisição deles. E aí você vai fazer a aquisição
de outro morador, que vai ter o valor agregado em cima do que ele já fez essa aquisição anterior. Então é aí que está o grande investimento. E outra coisa, né? Toda vez que nós falamos em lote, eu quero um apartamento com área de lazer completa, é válido. Mas toda vez que nós falamos em lote, nós estamos falando da matéria-prima de qualquer outra coisa, né? Lote é aquilo que você pode construir, você pode revender, você pode fazer uma permuta com o passar do tempo e a valorização vai chegando, as construtoras grandes vão chegando, você pode fazer um BTS, ou seja, você tem infinitas possibilidades quando você é proprietário e detém um terreno. Exatamente. Então são os saltos, né? Os saltos de valorização. É o salto inicial, da chegada, o primeiro que comprou pro da frente, já teve um salto inicial. Com certeza. Aí até, se você for pensar qual que é o próximo salto de valorização, o próximo salto de valorização é a chegada das construtoras, que já vai acontecer. Que já é uma realidade, inclusive. Já é. A gente ainda não pode divulgar o nome, mas já temos aqui construtoras grandes do litoral norte catarinense com área comprada aqui. E eu acho que outro ponto importante, até que a gente que faz a parte comercial, né, a gente conversa com muitas pessoas e entende do mercado o porquê que eu tô falando em valorização, o porquê que eu acredito nesse espaço. Porque eu acho que aqui está sendo feita uma valorização consciente, assim. Então, muitos lugares a gente vê o desenvolvimento chegar de uma forma ruim. Mas aqui não, porque está sendo feito um desenvolvimento, então você vê hoje, se você for andar pela Barra do Itapucu, a maioria dos projetos aprovados são bons loteamentos ou excelentes condomínios, de padrões altos. A gente já fala em produto gourmetizado na Barra do Itapucu, né? Com metros quadrados em valores elevados. Então você vê que a valorização já chegou para a região quando você tem produtos de alto padrão, né? Por que o cara que compra alto padrão quer estar aqui? Porque é uma região privilegiada, com ainda desenvolvimento chegando, mas com belezas naturais, que é difícil de você encontrar algo desse padrão, assim, que eu digo, com lagoa e com mar, assim, próximo. Então, ele tem belezas naturais e também você começa a ver que o alto padrão tá chegando aqui, né? E o alto padrão chegando só vai valorizar mais quem comprou terreno. Eu ainda estava vendo, a gente tem visto a demanda das grandes construtoras também em conseguir hoje agradar esse cliente, porque muito prédio, né? Muita pedra, a natureza está distante. E hoje, qual é o pedido do cliente? O que a gente vê que esse cliente está buscando? Ele quer reconectar-se à natureza. Ele quer ter o jardim, ele quer ter o barulho dos pássaros, ele quer poder desligar um pouco a internet, pegar os filhos, colocar num jet ski ou pegar um barquinho e pescar. Né? É isso que ele quer voltar às origens. Então, esse lugar é exatamente um convite a isso. Né? Um convite à natureza. Um convite a você reconectar-se àquilo que realmente te faz bem. Uma das primeiras vezes que eu estive aqui na Barra do Itapucu, porque daí eu morava fora, eu cheguei aqui, meu pai falou, quero te mostrar um lugar. Quando a gente chegou aqui, tava tendo um campeonato de joystick de barquinho a remo, de barquinho a vela. E, cara, daí aqueles pais com as crianças aqui, fazer ali no outro pista, tendo aquele momento, eu olhei aquela lagoa, falei, aquele pessoal aproveitando coisas que a gente da cidade grande, né, eu que sou de Curitiba, por exemplo, a gente às vezes não tem tempo nem de respirar para ver isso mais, né? Então, realmente aqui é um lugar que você ainda consegue ter como se pudesse chamar mesmo de um refúgio. A gente tá conversando aqui, vocês não estão vendo o entorno, né? Mas tem passarinho cantando, o pescador acabou de jogar a rede de pesca ali. Nós temos várias casas diretamente à lagoa, que você encosta a tua lancha e tá na garagem de casa. Então, de fato, é um local assim extraordinário para vocês virem conhecer. MZH já é um sucesso de vendas. Esse loteamento, o Barra da Lagoa 2, lançamos em dezembro e já foi 50%, mais que 50% vendido. Então, aproveitem, a hora é agora. A gente deixa o convite carinhoso para vocês. Em breve teremos aqui a nossa central de vendas para recebê-los. E qualquer dúvida que tiverem, entre em contato conosco aqui no link da bio, nos chamem, agende seu bate-papo, agenda sua visita, que a gente está aqui para trazer a vocês a credibilidade e o investimento que você procura. Com certeza.